Bem-vindos ao canal Atitudinal. Hoje eu trago para você o resumo da modelagem de Howard Gardner. Para quem não sabe o que é modelar alguém, é justamente o ato de extrair as principais características de uma pessoa, que poderão servir para você. Entenda que modelar não é copiar, mas sim, se inspirar. Aprenda com esse resumo os códigos da inteligência plena. E aí, me conta uma coisa, você já adquiriu o e-book com todos os códigos reunidos da mentoria do ano passado? Aproveite essa oportunidade de crescimento. O link está na descrição do vídeo. Então, vamos para a modelagem? Quem é Howard Gardner? Autor de mais de 30 livros e dezenas de artigos publicados, Gardner é conhecido na área educacional, principalmente por causa de sua teoria sobre as inteligências múltiplas. Ainda na pós-graduação, ele pesquisou sobre a inteligência lógico-matemática, defendida por Jean Piaget. Nesse sentido, já se mostrava interessado pelo tema das inteligências múltiplas, que seria sua tese mais adiante. Além disso, a definição de quem é Howard Gardner também se passa pelo fato de que ele sempre foi muito dedicado às artes e à música. Nesse sentido, imerso em um mundo que manifesta atividades estéticas e de comunicação com grande força, Gardner começou a supor que as aptidões intelectuais humanas não eram tudo o que uma pessoa precisava ter. Ou seja, o seu QI, que é o quociente de inteligência, e que mede o conhecimento cognitivo e lógico-matemático de uma pessoa, não era suficiente para medir suas reais competências e habilidades. Dentro desse contexto, Gardner desenvolveu a ideia de que cada um de nós temos um número de faculdades mentais que são relativas, ou seja, todos somos diferentes. Dentre seus principais ensinamentos podemos destacar: a educação não consiste apenas em obter boas notas, trata-se de desenvolver uma paixão pela aprendizagem ao longo da vida. Ser inteligente não é suficiente. Você também deve ser gentil, empático, socialmente responsável e ético. A chave para uma aprendizagem bem-sucedida reside na compreensão de como cada indivíduo aprende melhor. Precisamos desenvolver a pessoa como um todo, intelectualmente, emocionalmente, socialmente e espiritualmente. A coisa mais importante que podemos ensinar aos nossos filhos é como aprender. Precisamos de criar um ambiente em que cada indivíduo possa desenvolver ao máximo seu potencial, não apenas a nível acadêmico, mas também em todo o resto. Se uma criança não consegue aprender da maneira que ensinamos, talvez devêssemos ensinar da maneira que ela aprende. O objetivo final da educação não é o conhecimento, mas a ação. É a marca de uma mente educada, ser capaz de nutrir um pensamento, sem aceitá-lo. O maior erro dos séculos passados no ensino foi tratar todos os alunos como se fossem variantes do mesmo indivíduo e, assim, sentir-se justificado em ensinar-lhes todas as mesmas matérias, e da mesma maneira. Se valorizamos a diversidade, se valorizamos a independência, se valorizamos a criatividade, então precisamos de deixar cada criança crescer ao seu próprio ritmo, e à sua maneira. Aprender não é adquirir conhecimento, trata-se de desenvolver uma compreensão profunda, e a capacidade de aplicar esse conhecimento. Precisamos cultivar competências mais amplas, para indivíduos que possam proteger de forma colaborativa a integridade do mundo em que vivemos. A inteligência não se limita ao desempenho escolar. Compreender algo de forma profunda leva muito tempo. A educação não consiste apenas em ensinar fatos, trata-se de nutrir a mentalidade e as atitudes corretas em relação à aprendizagem. A melhor maneira de compreender a mente de outra pessoa é ter a mente aberta e empática. Precisamos ensinar às crianças as tarefas que os computadores não podem realizar. O objetivo da educação não é apenas transmitir conhecimento, mas mudar as pessoas e melhorar a sociedade. Precisamos criar uma sociedade onde as inteligências múltiplas sejam igualmente valorizadas. Precisamos de promover um sentido de cidadania global e de interligação. A inteligência não é fixa, pode ser desenvolvida e nutrida. Precisamos nos concentrar em produzir indivíduos completos, e não apenas indivíduos que se destaquem em uma área específica. Devemos nos esforçar para criar um ambiente de aprendizagem que apoie e estimule todos os tipos de inteligência. Devemos cultivar o amor pela aprendizagem e a sede de conhecimento em todas as crianças. O sucesso não deve ser medido apenas pelas realizações acadêmicas, mas também pelo crescimento e desenvolvimento pessoal. O objetivo da educação é capacitar os indivíduos, para que alcancem todo o seu potencial e contribuam positivamente para a sociedade. Inteligência não é apenas uma capacidade geral única, que todo ser humano possui em medida idêntica.
Todo ser humano possui inteligências múltiplas, em maior ou menor grau, e cada inteligência tem seus próprios pontos fortes e suas próprias limitações. Os indivíduos têm diferentes maneiras de conhecer, aprender e compreender com base nos pontos fortes específicos de seus vários pedaços de inteligência. Qualquer coisa que vale a pena ser ensinada pode ser apresentada de muitas maneiras diferentes. Essas múltiplas formas podem fazer uso de nossas inteligências múltiplas. Inteligência é a capacidade de encontrar e resolver problemas, e criar produtos de valor na própria cultura. Um indivíduo compreende um conceito, habilidade, teoria ou domínio de conhecimento na medida em que pode aplicá-lo adequadamente, em uma nova situação. Indivíduos extraordinários distinguem-se menos pelos seus impressionantes poderes brutos, do que pela sua capacidade de identificar os seus pontos fortes e depois explorá-los. Acredito que o cérebro evoluiu ao longo de milhões de anos para responder a diferentes tipos de conteúdo no mundo. Dentre eles, o conteúdo linguístico, conteúdo musical, conteúdo espacial, conteúdo numérico, etc. Indivíduos extraordinários destacam-se na medida em que refletem, muitas vezes explicitamente, sobre os acontecimentos das suas vidas, tanto grandes como pequenos. Quando Einstein pensava em um problema, ele sempre achava necessário formular esse assunto de tantas maneiras diferentes quanto possível e apresentá-lo de forma que fosse compreensível para pessoas acostumadas a diferentes modos de pensamento, e com diferentes preparações educacionais. Quanto menos uma pessoa entende seus próprios sentimentos, mais ela se tornará vítima deles. Quanto menos uma pessoa compreender os sentimentos, as respostas e o comportamento dos outros, maior será a probabilidade de interagir de forma inadequada com eles e, portanto, não conseguir garantir o seu devido lugar no mundo. Para começar, uma criança de 5, 6 ou 7 anos, em muitos aspectos, um indivíduo extremamente competente. Ela não apenas pode usar habilmente uma série de formas simbólicas, mas também desenvolveu uma galáxia de teorias robustas, que se mostram bastante úteis para a maioria dos propósitos, e podem até ser estendidas de forma generativa, para fornecer relatos convincentes de materiais ou processos desconhecidos. Bem, se contar histórias é importante, então a sua capacidade narrativa, ou a sua capacidade de colocar em palavras ou usar o que outra pessoa colocou em palavras de forma eficaz, também é importante. Se você não está preparado para pedir demissão ou ser demitido por aquilo em que acredita, então você não é um trabalhador, muito menos um profissional. Você é um escravo. As maiores comunidades em que os jovens residem agora são comunidades online. Deveríamos gastar menos tempo classificando as crianças, e mais tempo ajudando-as a identificar as suas competências e dons naturais, e a cultivá-los. Existem centenas e centenas de maneiras de ter sucesso e muitas habilidades diferentes que o ajudarão a chegar lá. Todo o conceito tem que ser desafiado, na verdade, tem que ser substituído. Se Confúcio pode servir como santo padroeiro da educação chinesa, deixe-me propor Sócrates como seu equivalente num contexto educacional ocidental, um Sócrates que nunca se contenta com a resposta superficial inicial, mas está sempre à procura de distinções mais sutis, de exemplos mais claros, de uma forma mais profunda de conhecimento. Nosso conceito de conhecimento mudou desde os tempos clássicos, mas Sócrates nos forneceu um objetivo educacional atemporal, uma compreensão cada vez mais profunda. A criatividade começa com uma afinidade por alguma coisa. É como se apaixonar. Einstein destacou-se entre os cientistas naturais pela sua permanente curiosidade sobre a mente das crianças. Certa vez, ele declarou que conhecemos toda a física que precisaremos saber, aos 3 anos de idade. Histórias são a arma mais poderosa no arsenal de um líder. Talvez, de fato, não exista uma ética verdadeiramente universal, ou, para ser mais preciso, as formas como os princípios éticos são interpretados irão inevitavelmente diferir entre culturas e épocas. No entanto, estas diferenças surgem principalmente nas margens. Todas as sociedades conhecidas abraçam as virtudes da veracidade, integridade, lealdade, justiça, nenhum endossa explicitamente a falsidade, a desonestidade, a deslealdade e a grande desigualdade. Considero cada derrota uma oportunidade. Acho que os físicos são os Peter Pans da raça humana. Eles nunca crescem e mantêm a curiosidade. Como todos temos perfis cognitivos diferentes, os educadores devem levar muito a sério essas diferenças individuais. Quando ensinamos de forma pluralista, há 2 dividendos maravilhosos. Em primeiro lugar, alcançamos mais alunos, porque alguns aprendem melhor através de histórias, alguns através de obras de arte, alguns através de dramatizações, etc. Em segundo lugar, mostramos como é realmente compreender alguma coisa.
Se quisermos ter bons trabalhadores e bons cidadãos, precisamos de criar espaços comuns, nos quais os indivíduos possam falar sobre os dilemas morais e éticos que enfrentaram e como os resolvem. Grande parte da educação pode e deve ocorrer em escolas e outras instituições comunitárias formalmente designadas. Mas o mundo para além da escola é crucial para a educação, e tanto os meios de comunicação tradicionais como os novos meios de comunicação são mais importantes do que nunca. Se abandonássemos a preocupação com o que é verdadeiro, o que é falso e o que permanece indeterminado, o mundo seria totalmente caótico. Mesmo aqueles que negam a importância da verdade, por um lado, são rápidos em atacar qualquer um que seja apanhado a mentir. Se você entende bem algo, você pode representá-lo, descrevê-lo, incorporá-lo de diversas maneiras. Na verdade, se você só puder apresentá-lo de uma maneira, então seu próprio domínio provavelmente será tênue. Alinho-me com quase todos os investigadores, ao assumir que tudo o que fazemos é uma combinação de quaisquer limitações genéticas, que nos foram dadas pelos nossos pais, e de quaisquer tipos de oportunidades ambientais disponíveis. À medida que a história se desenrola, à medida que as culturas evoluem, é claro que as inteligências que elas valorizam mudam. A verdade tem a ver com proposições. Quando se trata de determinar a verdade, é vital compreender os métodos utilizados pelos indivíduos na afirmação de proposições. Tenho conhecimento suficiente sobre o mundo dos prêmios, para perceber que existe um grande grau de sorte, tanto para os reconhecimentos que você recebe, quanto para aqueles que não recebeu. Os países que se saem melhor nas comparações internacionais, seja a Finlândia ou o Japão, a Dinamarca ou Singapura, têm um bom desempenho porque têm professores profissionais, que são respeitados e também têm famílias e comunidades, que apoiam a aprendizagem. Não vamos livrar-nos dos meios de comunicação digitais, nem deveríamos querer fazê-lo. E por isso nosso desafio é usar os meios de comunicação para determinar a verdade, em vez de deixar que os meios de comunicação ofusquem as questões. Toda criança precisa ser alfabetizada em uma ou mais línguas, e toda criança deve sentir-se confortável nas principais disciplinas acadêmicas, pensamento histórico, científico, matemático e artístico-humanístico. Além disso, não sou a favor de um sistema uniforme. Acho que deveria haver algumas escolhas. 2 preceitos contraditórios que me guiam desde que me lembro. 1. Viverei para sempre. 2. Vou morrer amanhã. Sou a favor de um sistema em que os estudantes de instituições com financiamento público assumam um compromisso em que, se tiverem um bom desempenho no setor privado, reverterão uma certa percentagem do seu rendimento para o setor da educação, e se dedicarem alguns anos ao serviço público, a sua dívida será perdoada. Os alunos devem aprender sobre os valores de longa data da verdade, da beleza e da bondade, pensar muito sobre eles e interrogá-los com habilidade. Para a maioria, a escola é o primeiro modelo de comunidade e pode ser muito poderoso. Precisamos de garantir que os jovens são criados em comunidades educativas, que admiram e que procurarão imitar ou recriar, para o resto das suas vidas. Cada ser humano tem uma combinação única de inteligência. Esse é o desafio educativo fundamental. Podemos ignorar as diferenças e supor que todas as nossas mentes são iguais. Ou podemos aproveitar essas diferenças. A irrupção das novas tecnologias nos obriga a educar as crianças de forma diferente. As crianças deixam a sua marca na vida fazendo o que elas podem fazer, não o que elas não podem. A escola é importante, mas a vida é mais importante. Ser feliz é usar as suas habilidades produtivamente, sem importar quais elas sejam. O objetivo da educação é ajudar as pessoas a usar melhor as suas mentes. Deveríamos passar menos tempo classificando as crianças, e mais tempo ajudando-as a identificar as suas competências e dons naturais, e cultivá-los. Há centenas e centenas de formas de ter sucesso e muitas habilidades diferentes que vão ajudar você a chegar lá. O propósito da educação é fazer com que as pessoas queiram fazer o que devem fazer. Nossas limitações não apenas possibilitam os primeiros aprendizados vitais, mas também permitem ocasionais desmembramentos criativos. Todo ser humano tem uma combinação única de inteligência. Este é o desafio educacional fundamental, estimular cada aluno de maneira personalizada. É muito importante avaliar inteligências, mas testes padronizados não são a solução. O desenho da minha escola ideal do futuro baseia-se em 2 hipóteses. A primeira é que nem todos têm os mesmos interesses e habilidades, nem todos aprendemos da mesma maneira. A segunda hipótese pode doer, é que em nossos dias ninguém pode aprender tudo o que há para aprender. Uma escola centrada no indivíduo teria que ser rica na avaliação de capacidades e tendências individuais.
Eu tentaria associar indivíduos, não apenas com áreas curriculares, mas também com formas particulares de transmitir esses assuntos. Inteligência, o que consideramos ações inteligentes, é modificada ao longo da história. Inteligência não é uma substância na cabeça, como é o óleo em um tanque de óleo. É uma coleção de potencialidades que são completadas. No futuro, seremos capazes de individualizar, personalizar a educação tanto quanto quisermos. Talvez a fusão de juventude e maturidade seja uma característica identificável do gênio científico criativo. Seria conveniente ter, em um volume, uma síntese do trabalho sobre a educação das estruturas da mente que fosse confiável. Se queremos uma educação que resulte em uma melhoria na sociedade, é inviável que continuemos a abordar a experiência educacional de cada aluno, sem oferecer uma garantia de que suas necessidades, talentos e expectativas terão apoio institucional e social. O melhor de tudo é que às vezes as pessoas podem transcender os aplicativos, fazendo progressos ou descobertas dramáticas, sem qualquer dependência de nenhum aplicativo. Nesse contexto, gosto de mencionar Steve Jobs. Embora ele tenha tido tanto a ver quanto qualquer pessoa com a invenção e desenvolvimento de aplicativos, ele nunca foi limitado pela tecnologia atual. Na verdade, ele normalmente a transcendeu e confiou em sua própria inteligência considerável. Um bom educador deve ajudar todos nós a navegar nosso caminho nesta emaranhada teia de virtudes. Somos todos tão diferentes, em grande parte porque todos temos diferentes combinações de inteligências. Se reconhecermos isto, penso que teremos pelo menos uma melhor oportunidade de lidar adequadamente com muitos problemas que enfrentamos no mundo. Embora tenha trabalhado em muitos tópicos e escrito muitos livros, não abandonei meu interesse pelas inteligências múltiplas. Você aprende melhor quando tem algo que lhe interessa, e pode sentir prazer em estar envolvido. Ao falar com os pais, incentive-os a levarem seus filhos a um museu infantil e observarem cuidadosamente o que a criança faz, como faz, para onde regressa, onde há um crescimento definido. Fazer o mesmo ou criar áreas de recreação que forneçam nutrição para diferentes inteligências, e observar cuidadosamente o que acontece e o que não acontece com cada criança. Para poder endossar uma inteligência, preciso realizar muita pesquisa. Se desenvolvermos bons hábitos e rotinas, é possível ser um educador responsável na maior parte do tempo, e reunir as energias e a reflexão especiais para aqueles momentos em que o curso de ação correto não está claro, ou quando se está avaliando uma situação errada contra outro errado. Somos entidades naturais que mudam a mente até os 10 anos ou mais. Mas à medida que envelhecemos, é muito difícil mudar de ideia. Nos estudos sociais e nas humanidades, os inimigos da compreensão são os roteiros e os estereótipos. Vejo Freud energizado por 3 motivações: prazer em classificar, desejo de resolver problemas, paixão pela construção de sistemas. Desejo sublinhar que toda atividade criativa surge, em primeiro lugar, das relações entre um indivíduo e o mundo objetivo do trabalho e, em segundo lugar, dos laços entre um indivíduo e outros seres humanos. Até agora, a maioria das escolas, na maioria das culturas, tem enfatizado uma certa combinação de inteligências linguísticas e lógicas. Não há dúvida de que essa combinação é importante para dominar a agenda da escola, mas fomos longe demais ao ignorar as outras inteligências. Ao minimizar a importância de outras inteligências dentro e fora das escolas, condenamos muitos alunos que não conseguem apresentar a mistura adequada à crença de que são estúpidos, e não aproveitamos as formas pelas quais as inteligências múltiplas podem ser exploradas para promover os objetivos da escola, e da cultura mais ampla. Há um limite para o desenvolvimento do intelecto, mas nenhum do coração. O propósito da vida não é ser feliz. É ser útil, ser honrado, ser compassivo, fazer alguma diferença, por você ter vivido, e vivido bem. Gostou do conteúdo, e quer conhecer um pouco mais do meu trabalho? Na descrição do vídeo, tem um link, para ter acesso ao meu mais novo livro, que se chama Atitude. O fim é melhor que o começo. Não se esqueça de adquirir o e-book com todos os códigos reunidos, da mentoria do ano passado, o link está na descrição do vídeo. Caso você tenha observado mais características de Howard Gardner, coloque aqui nos comentários, e vamos trocar mais informações. Espero que tenha gostado desse breve resumo, e se você quer continuar recebendo mais vídeos, como esse, inscreva-se no canal, e ative o sininho de notificações na opção todas, e entre para um dos meus grupos de networking, para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Os links estão na descrição do vídeo. Atitude. Bons estudos, muito obrigado. E até o próximo vídeo.